senhores, eu sou Fernando Henrique, instrutor de APH, técnico de segurança do trabalho, bombeiro profissional civil, instrutor credenciado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, um dos instrutores do Grupo Qualifica, e hoje nós iremos abordar o tema cinemática do trauma. É muito importante esse tema, então vamos agora para a nossa aula de hoje, cinemática do trauma. Já vou iniciar fazendo uma pergunta para os senhores. Vocês acham que é importante ou não? É importante ou não os senhores terem ciência, né, do significado da cinemática do trauma? A cinemática do trauma ajuda os profissionais da área do resgate, socorro, aos profissionais da saúde? Ou é somente chegar no local, na cena, e atuarem como socorristas, fazendo socorro das vítimas? Então, nós iremos abordar esse tema hoje. Os tópicos que nós iremos abordar: nós vamos definir o que é uma cinemática do trauma, sinalização, como qualificar, né, para nossa segurança em relação a um acidente, quais são as proteções que existem nas rodovias, quais são os procedimentos, as fases da colisão da cinemática do trauma, o que é uma transferência de energia, cavitação, formas de colisão, o que é um capotamento, né? Uma colisão de motocicletas, atropelamento, vamos citar também algo sobre quedas e as fases da explosão. No final da nossa aula de hoje, tem algumas questões complementares. Essa imagem nós visualizamos, nós percebemos diariamente, né? Quando vamos trabalhar, quando nós vamos viajar, vamos para a faculdade. O que vocês conseguem analisar através dessa imagem? É um viaduto, é uma rua, é uma avenida? Tem um lado, uma estrutura para nos proteger? Mas existe algo muito importante nessa imagem, que são algumas marcas. Então, através dessa imagem, nós conseguimos, através da cinemática do trauma, perceber a marca do freio de um veículo, a pancada, a colisão. Então, através de uma imagem, através de algo que vai nos sinalizar, vai nos auxiliar para ter uma dimensão maior, melhor, a respeito daquilo que aconteceu com um acidente. Em relação à sinalização em vias, quando nós chegamos na cena, no local do acidente, nós temos que proteger a nossa segurança, a segurança da nossa equipe em primeiro lugar, sempre. Então, não é só chegar já atuando como profissionais do resgate. Nós temos que fazer o quê? Posicionar a viatura, a nossa ambulância, de uma maneira segura, em forma de 45 graus, o posicionamento dela, para a segurança da equipe. Instalar, fazer a conificação, colocar os cones para a segurança da nossa equipe, para que não aconteça um outro acidente, né? O que diz como tem que ser feito a conificação? De acordo com a via, se é 110 km ou 120 km por hora, a cada 10 metros nós devemos colocar um cone, né, distante do local do acidente, que isso vai nos permitir uma segurança maior para nós agirmos. Então, a cinemática do trauma, ela já começa muito antes de nós chegarmos no local da cena do acidente. Existem algumas proteções nas rodovias que nós conhecemos muito. Então, esse primeiro exemplo de proteção se chama guarda-reio, ou a defensa metálica. O guarda-reio ou a defensa metálica, vocês estão vendo essa seta azul indicando. Então, para que serve? Serve para proteger, para absorver, né, impactos, desacelerar o veículo, redirecionar a pancada do veículo, para que não ocorra
outros acidentes. E na cinemática do trauma, quando nós chegamos na cena do acidente, quando nós vamos fazer a avaliação dessa cinemática, daquilo que aconteceu, é muito importante que nós recuemos 50, 100, 200 metros antes de onde o veículo, a moto, o caminhão está parado, para nós analisarmos, começarmos a avaliar o que foi que pode ter acontecido naquele acidente. Então, essas proteções, elas têm a função de evitar, impedir, né, que veículos possam perder a direção, colidir, passar para outras faixas de rolagem. É muito importante essas proteções. Uma outra proteção que é muito importante também são essas barreiras que são chamadas de New Jersey. As New Jersey são essas placas de concreto existentes. Nós visualizamos sempre também em rodovias. Da mesma forma, o principal, né, a parte primordial da instalação delas é a nossa segurança. Muitas vezes nós nos deparamos, quando chegamos no local do acidente, com o para-brisa trincado, o carro todo estourado, avariado. No próprio para-brisa, se o condutor, se o passageiro não está utilizando o cinto de segurança, é muito comum nós, né, visualizarmos, percebemos o olho de boi, que é essa marca, quando o nosso corpo é ejetado para frente, nossa cabeça bate no para-brisa e fica aquela forma de um olho de boi no para-brisa, saltado. Um condutor ou um passageiro utilizando o cinto de segurança, com esse dispositivo de segurança, do cinto de segurança, vai impossibilitar que seja ejetado esse condutor ou passageiro para frente. Então, é impossível um condutor, utilizando o cinto de segurança, obter essa marca do olho de boi no para-brisa. E nós, como profissionais da área do resgate, quando nós chegamos no local do sinistro, no local do acidente, ao batermos o olho no para-brisa, nós vamos saber já, antes de chegar próximo da vítima, se ele está utilizando o cinto ou não. É uma das artimanhas, né, nossa. Então, esse é o olho de boi e a teia de aranha, que são os sinais que nós podemos identificar, né, a respeito dos condutores e dos passageiros. Então, agora nós vamos definir o que é uma cinemática do trauma. A cinemática do trauma é um mecanismo que vai nos auxiliar. Nós podemos identificar a lesão causada por movimento, seja movimento de atuação da vítima sobre um objeto ou um objeto que atua sobre a vítima. Certo? A cinemática do trauma tem como base a observação da cena, o local que aconteceu o sinistro, o acidente. Então, nessa definição da cinemática, nós temos que colher o máximo de informações possíveis. Muitas vezes, os próprios tripulantes do veículo conseguem sair do carro, contar o que aconteceu, de onde que estavam vindo, para onde que estavam indo. O pessoal os curiosos, a população em si, vai nos auxiliar, mencionando, passando informações de que lado que veio, de que posicionamento que veio o carro, como que foi que aconteceu, a velocidade. Então, essas entrevistas com testemunhas é muito importante também para nós avaliarmos essa cinemática que ocorreu esse acidente. Em relação ao trauma, algumas informações, né, os dados, a causa de morte mais comum entre as idades de 1 a 44 anos, problema de saúde mundial,
cerca de 14 mil mortes diárias no mundo. E 100 mil brasileiros perdem as suas vidas, 100 mil famílias perdem os seus entes queridos devido a traumas. 80% das mortes ocorrem em adolescentes, 60% na sua infância, 7%, e isso é a 7ª causa de óbito em idosos também. Ou seja, é muito importante a condução segura, a utilização dos mecanismos de segurança, como o cinto de segurança, andar na velocidade correta, não beber, não ingerir bebida alcoólica. Então, nós temos que fazer a nossa parte para evitar futuros acidentes. Acidente, pessoal, é um evento ocorrido por acaso. Ninguém quer se acidentar. A própria palavra já diz, é um acidente. Ninguém está procurando se acidentar. Né? São causas desconhecidas. São acontecimentos desastrosos. É a falta de cuidado, é a falta de atenção, é a ignorância, a imprudência, a negligência. As pessoas andam sem o cinto de segurança, andam em alta velocidade, andam utilizando o celular, trocando a faixa do seu rádio. Falta de atenção é o que acontece muito no acidente. A maior parte das mortes e lesões por trauma se enquadra nessa segunda definição. E ela pode ser definida. O trauma, ele é caracterizado pela absorção excessiva de forças por um corpo físico, resultando em lesões que podem ser visíveis ou não. Pode ser em locais, numa região do corpo ou em várias regiões do corpo. O nosso corpo humano, ele produz energia interna. E esses elementos que são como, por exemplo, oxigênio e calor também. Existem alguns tipos de traumas diferentes das suas formas físicas. Quais são esses tipos de traumas? Quais são as formas físicas desses traumas? Existe a forma mecânica, que é a colisão de um motorista contra um para-brisa de um carro, ou também, né, a colisão de um motorista contra um poste, um muro. Existe a forma física química, é quando uma criança curiosa ela ingere algum produto químico. Existe o trauma da forma térmica, da forma de irradiação e também da forma elétrica. Essas são algumas formas, né, de alguns traumas que podem acontecer com nós. Um exemplo de trauma no nosso corpo aqui, um dos exemplos mais conhecidos foi quando o Anderson Silva, em sua luta, ele foi dar um chute, desferiu o chute e teve aquela sua lesão, aquele trauma. O nosso corpo, ele tolera alguns limites de transferência de energia. Até um local, até um ponto de limite, o nosso corpo supera. Mas se ultrapassar esse ponto, vai gerar um trauma. Agora nós vamos entrar diretamente na cena, no local do acidente. Né? Qual é o nosso procedimento? O que nós temos que abordar? O que nós temos que fazer? O que nós temos que avaliar nessa cinemática, nesse acidente? Nessa imagem, vocês conseguem observar um poste caído sobre um carro. Existem fiações. O carro pode estar ligado, né? Está com a sua ignição ligada. Pode ocorrer o quê? Vazamento de combustível, álcool, gasolina, diesel, se for um caminhão. Então, nós, como profissionais da área de resgate, do socorro,
nós temos que avaliar os 3 S's. E o que são esses 3 S's? Os 3 S's são nada mais do que avaliar a cena, ver a situação e avaliar a segurança. Cena, situação e segurança. Esse processo é para a nossa segurança, para a segurança da nossa equipe. Porque se nós chegamos no local do acidente e observamos que tem uma fiação exposta, cujo pode acontecer uma explosão, pode danificar, ocorrendo um choque elétrico, tem vazamento de combustível, onde as pessoas podem jogar uma bituca de cigarro, pode acontecer uma explosão devido a alguma centelha do veículo, combustível, ele está ligado ainda. Nós temos que tomar as nossas medidas preventivas, fazer as ligações, chamar o pessoal externo, o apoio, corpo de bombeiros, a companhia elétrica, isso tudo está envolvido na cinemática. Então, ao chegar na cena, nós temos que observar o quê? Os danos do veículo, a distância da frenagem, a forma como nós avaliamos aquela marca do freio, da frenagem na pista, na rodovia, é muito importante também. A posição das vítimas, se eles usavam cinto de segurança ou não, como já mencionei, através do olho de boi. Tudo essa cinemática, essa captação de informação ajuda a prever 90% das lesões. Fazendo essa busca, nós iremos fazer o quê? Esse detalhamento mais minucioso das lesões. Já antecipamos a cinemática, agora nós iremos abordar as vítimas. Então, as lesões não tão evidentes, elas podem ser fatais, por não serem tratadas no local, e nem a caminho do pronto-socorro, a caminho do hospital. Saber onde examinar o paciente, a vítima, e como avaliar se há ou não lesões, é muito importante. Quanto saber o que fazer depois que essas lesões forem encontradas. Não adianta só chegarmos no local, pegarmos as vítimas, tirarmos do veículo e começarmos a fazer o processo hemostático, imobilização. Nós temos que saber examinar essa vítima para sabermos realizar essas ações. Um histórico completo é preciso do evento traumático. E uma interpretação adequada dessas informações podem fazer com que o socorrista, o pessoal do resgate, antecipe a maioria dessas lesões, antes de examinar o doente. Então, avaliem bem, façam uma busca minuciosa dessas lesões nas vítimas. E quais são as fases da colisão? Nesse quadro, nós iremos abordar aqui as fases da colisão. Então, existem a fase pré-colisão, tudo aquilo que aconteceu antes do acidente, do sinistro. Existe a fase colisão e existe a fase pós-colisão. Então, são 3 fases da fase colisão. Quais são os fatores humanos da fase pré-colisão? Antes de acontecer o incidente, o acidente, são as informações, são aquelas pesquisas que nós iremos fazer, onde que estavam os tripulantes, para onde que eles estavam indo, o que estavam ingerindo, ok? A fase pré-colisão em relação ao veículo e equipamento, quais são as condições mecânicas do veículo, se as luzes, se os freios, se a direção estavam bacana, os pneus estão carecas, os pneus estão ok. Então, essa parte mais mecânica, a parte dos equipamentos dos veículos. Essas informações é muito importante para o nosso atendimento também, para a nossa regulação, né? E na parte do ambiente,
na fase pré-colisão? Como que estão as vias? As rodovias estão corretas? Existem lâmpadas, luzes no local? Tem placa sinalizando? Então, são os elementos de segurança, tanto para os condutores, né? E tanto para os pedestres também. Já a fase de colisão, que já é no momento do impacto, onde já aconteceu o acidente, em relação aos fatores humanos, quais são os dispositivos de retenção? Existe alguma condição debilitada desse condutor, desse motorista? Na parte de veículos e equipamentos, da fase de colisão, eles estavam utilizando o cinto de segurança? Outros dispositivos de segurança? O airbag? E em relação ao ambiente, ao local, nessa fase de colisão? Elementos de proteção ao longo das vias? Existiu os guarda-reio? As defensas metálicas? E por último, a fase pós-colisão. Os fatores humanos em relação à fase pós-colisão são as noções de primeiros socorros, um acesso à atenção médica imediata, né? O pessoal, a população, os curiosos, fazerem uma ligação urgente para o SAMU, bombeiro, para os profissionais da saúde, para chegarem até o local, para fazerem um atendimento adequado. Em relação aos veículos e equipamentos na fase pós-colisão, o local é de fácil acesso? Existe algum tipo de risco iminente de incêndio? Então, todas essas informações nós temos que coletar, ter essas informações para facilitar o nosso atendimento. Em relação ao ambiente na fase pós-colisão, realizar o quê? A facilidade para o resgate, minimizar o congestionamento até a chegada no pronto-socorro, até no hospital qualificado para o atendimento dessas vítimas. Então, resumindo, quanto mais informações nós tivermos a respeito, melhor é para o nosso atendimento em relação às vítimas desse acidente. Então, a fase pré-colisão, como já foi explicado naquele quadro, agora eu irei explicar detalhadamente cada fase que ocorre. A fase pré-colisão são todos os eventos que precedem o incidente. Antes, a história traumatizante começa por dados como ingestão de álcool, drogas, doenças pré-existentes, condições adversas, né? Clima, está chovendo, está com neblina, a pista não está adequada. Qual é a idade da vítima? Quais são as condições mentais dela? Então, são essas informações que nós temos que coletar. Na fase colisão, nós damos início, né? É o momento do impacto entre um objeto em movimento e um segundo objeto. Pode ser auto versus auto, pode ser auto versus moto, auto versus um objeto, um muro, um caminhão. Existem N situações de colisões. O segundo objeto, ele pode estar em movimento ou pode estar parado. Ou até mesmo, infelizmente, um ser humano. Né? Nessa fase de colisão, ocorrem 3 impactos. Quais são esses impactos? É aí que estão a parte mais preocupante desse acidente. Ocorre o impacto alto versus o objeto. Vou pegar o exemplo de um carro batendo contra um outro carro, conforme essa imagem aqui. Vocês veem um carro branco e um carro um pouco rosa. Eles batem uma pancada frontal, uma colisão frontal. Alto versus alto. A segunda forma
é o corpo. O nosso corpo, depois que teve a colisão frontal, o nosso corpo que está com um cinto de segurança ou sem o cinto de segurança, ele tende a permanecer em movimento e ele vai ter que bater em algum local. Correto? E qual é esse local? Quem é condutor, quem é motorista, vai bater o corpo na região do volante. Quem é passageiro vai ser arremessado, ejetado para o para-brisa. Quem está nos bancos de trás, nos bancos do pessoal da frente. E a terceira forma de impacto são os órgãos internos do nosso corpo. Esses órgãos, eles irão bater dentro das nossas paredes internas do nosso corpo. Então, são 3 impactos. O carro bateu, o nosso corpo bateu contra o volante e os órgãos internos batem contra a parede interna do nosso corpo. Algumas informações importantes para o atendimento. Nós temos que observar a direção que ocorreu a variação de energia, a quantidade de energia transmitida, a forma como essas forças afetaram essa vítima. Né? Alguns exemplos: a altura da queda, o calibre de uma possível arma, o tamanho de uma lâmina, uma arma branca, uma faca, a velocidade, a intensidade que foi administrado, que foi ferida essa vítima. E na fase pós-colisão? A fase pós-colisão é aquela que nós iremos fazer o quê? Colher o máximo de informação. Nós temos que tratar essa vítima. Ela é crucial para a evolução desse paciente, dessa vítima. Nós temos que entender realmente como foi tudo que ocorreu através da cinemática do trauma. As suspeitas a respeito de lesões e utilizar e fazer uma boa avaliação para essa vítima. Quando nós estávamos no colégio, nós estudamos a respeito das leis da física, as leis de Newton. E na cinemática do trauma também é aplicado a respeito das leis de Newton. A primeira lei de Newton, nesse caso que nós vamos utilizar, menciona e explica o seguinte: um corpo em repouso, ele permanece em repouso até que um corpo em movimento faça uma ação contrária sobre ele. Ou seja, observe no desenho que o menino está andando de skate. O corpo dele está em movimento até que o skate bata em uma pedra e gerará uma outra forma de movimento. Certo? O skate parou, mas o corpo dele continuará em movimento, permanece em movimento. Assim é o nosso corpo. Em relação à energia cinética, na avaliação da cinemática do trauma, é muito importante, porque nós conseguimos avaliar a velocidade, né? Quanto maior a velocidade desse corpo em movimento, maior será o dano desse corpo também. Então, é importante sempre respeitarmos as velocidades, né, existentes nas rodovias, nas vias, avenidas. Se já existem essas velocidades, porque já foi feito um estudo a respeito disso. Então, a energia cinética é uma função do peso, da massa e da velocidade do objeto. Como eu mencionei para vocês, quanto maior a velocidade, quanto maior será o impacto, maior será o estrago do nosso corpo. As lesões, os traumas serão muito maiores. Esse quadro explica muito bem o que eu estou dizendo para vocês.
órgãos, peso e repouso brusco, uma freada brusca, uma pancada brusca a 100 km por hora. Então, vamos pegar um exemplo entre esses 5 órgãos aqui. Vamos pegar o rim como exemplo. O rim, o peso do rim em repouso, 300 gramas. Quando esse órgão, o rim, sofre uma brusca parada, uma colisão, uma força excessiva a 100 km por hora, o peso do rim de 300 gramas vai para 8 quilos. Então, a lesão é muito maior, o trauma é maior, o dano dos nossos órgãos internos é uma coisa que praticamente arrebenta tudo. É muito importante, então, como eu estou dizendo, respeitar a velocidade. Causas de lesões graves. Quais são as causas que podem ocasionar algumas lesões graves? Quedas, as colisões acima de 32 km por hora, já é confirmado, através de estudo, que vai ocasionar uma lesão mais severa. Ejeções, a ejeção, a saída da pessoa para fora do veículo, esmagamento do corpo, danos severos ao veículo, como nessa imagem. Olha como está esse veículo. Decapitação, segmentação do tronco, perda da massa encefálica, ausência de sinais vitais. Essas são algumas causas de lesões graves. Nós conseguimos já visualizar, né, através das nossas informações que nós captamos no nosso estudo, para avaliar essa cena, essa cinemática do trauma. Transferência de energia. O que é uma transferência de energia? Transferir de um ponto para o outro, correto? Então, é quando um corpo humano colide contra um objeto sólido. Repare na imagem, na figura. O rapaz deu um salto, está com um bastão de beisebol na sua mão, está indo em direção a um outro ser humano, uma outra pessoa, para dar uma pancada na sua cabeça ou no corpo. Então, é quando o corpo humano colide contra um objeto sólido, ou vice-versa. Então, essas partículas, o nosso corpo vai ser atingido. Esse impacto vai determinar a quantidade de transferência, a quantidade de energia. Portanto, é a quantidade do dano resultante da ação sofrida. Quanto maior, quanto mais velocidade, mais força, maior vai ser a transferência dessa energia. Maior será o dano, a lesão, o trauma será muito maior. O que é cavitação? O que seria esse termo cavitação em relação à parte da cinemática do trauma? A cavitação é quando existe, né? É quando um objeto atinge o corpo humano, ou este atinge um objeto estacionário, parado. As partículas desse tecido do corpo humano são deslocadas para longe do local do impacto, criando uma cavidade. Nesse exemplo aqui, nós temos o exemplo da cavitação permanente. A cavitação acontece de duas formas. Ela pode ser a cavitação temporária, né, que surge do impacto, mas a seguir os tecidos conservam a sua elasticidade e retornam à sua condição inicial. É um trauma contuso. E também existe a cavitação definitiva. O exemplo que nós vemos nessa imagem, um tiro por arma de fogo. Ele vai penetrar na pele, a bala, o projétil, irá fazer uma trajetória no nosso corpo, abrindo
né, os tecidos do nosso corpo, mas essa elasticidade não irá voltar. Essa cavitação é a permanente. E as formas de colisão? Existem 4 tipos. Elas são divididas em 4 formas, né? O impacto frontal, o impacto posterior ou impacto traseiro, o impacto lateral e o capotamento. Agora eu pergunto para os senhores. Respondam rápido. Entre esses 4 impactos aqui, essas quatro formas de colisões automobilísticas, qual é a mais perigosa? Aquela que vai trazer um dano maior, que pode gerar óbito com maior facilidade. É o impacto frontal? É o impacto traseiro? É o impacto lateral? É o capotamento? O impacto lateral tem a porcentagem maior de lesões, de traumas, de óbitos, devido só termos aquela parte da porta de estrutura para nos proteger. Sendo que na parte frontal temos o motor, na parte posterior, traseira, tem os portas-malas também, né? Então, o impacto lateral é um dos que ocasionam, que ocorre a maior parte de lesões e traumas nas vítimas. O impacto frontal é a primeira colisão. A primeira colisão ocorre quando o carro ele bate, por exemplo, no poste, resultando em um dano na parte da frente do veículo, como nessa imagem aí, nessa imagem de um teste das empresas. Quanto maior for a velocidade do veículo, maior a transferência de energia e maior a probabilidade de que os ocupantes tenham lesões graves. Embora no impacto frontal, o veículo ele pare de repente. O ocupante irá continuar, né, a mover através da energia cinética e segue para 2 caminhos possíveis dentro do veículo: para cima, para baixo e também para frente. Mas, analisando que o passageiro, que as pessoas estejam com o cinto, é para evitar que não possam ir para frente. No impacto frontal, quais são as regiões e quais são os sintomas? O que irá acontecer com essas vítimas, com essas pessoas que irão sofrer esse acidente? Na cabeça, o ponto de impacto inicial é o couro cabeludo, é a cabeça, é o crânio. O crânio ele pode ser comprimido, fraturado, ocorrendo penetração de fragmentos, ossos no cérebro. No cérebro, o que pode acontecer de lesão, de trauma no cérebro? Tende a continuar o movimento para frente, sendo comprimido contra a calota craniana, sofrendo uma concussão ou uma laceração, rompendo-se os vasos com estiramentos dos tecidos. Com certeza, há riscos de hemorragia intracraniana. No pescoço, o que acontece no pescoço? A coluna vertebral, por ser bastante flexível, ela está sujeita a angulações ou compressões quando de impacto frontal, associada ou não a uma lesão na medula espinhal ou dos seus tecidos moles do pescoço também. No tórax, a lesão no tórax, o trauma de tórax, o osso externo, ele recebe o impacto inicial nessa colisão frontal. Na sequência, os órgãos da cavidade torácica, eles continuarão em movimento
em direção à parede anterior do tórax. A compressão dessa parede torácica contra o volante, esse objeto dentro do carro, irá provocar o quê? Pode provocar pneumotórax, ocorrer fraturas de costelas e possivelmente perfurar o pulmão. Está cada vez mais piorando as situações desse impacto frontal. E uma lesão de abdômen, um trauma de abdômen. Durante essa colisão frontal, os órgãos da cavidade abdominal, eles tendem a continuar em movimento também, para frente, estando sujeitos a se romper nos pontos onde eles estão ligados, dessa parede abdominal, causando, então, a famosa hemorragia interna. Ou seja, o impacto frontal é muito perigoso também. E na pelve? O que ocorre? O que acontece na nossa pelve? Ocorre ainda a fratura de pelve com lesão na bexiga. Hemorragia por laceração dos vasos sanguíneos pelo impacto da pelve contra o volante ou o painel do veículo. E os nossos joelhos? O impacto é tão forte do joelho contra o painel do veículo que vai resultar em fratura, luxação, lesão dos vasos. A energia do impacto do joelho contra o painel irá transmitir essa força, essa velocidade contra o fêmur e irá provocar uma fratura ou luxação do quadril. Essas, então, são as formas, né, dos traumas que podem ocorrer em um impacto frontal. Agora nós iremos analisar o impacto posterior, o impacto traseiro. Ocorre quando um veículo ou um objeto em movimento ou parado é atingido por trás por um veículo com maior velocidade. Ok? A energia desse impacto provoca aceleração rápida à frente e na mesma velocidade. Então, o carro está parado, atrás vem um outro veículo a 100 km por hora e faz essa colisão, esse impacto traseiro. O veículo que está à frente, mesmo que esteja com o freio de mão puxado, parado, desligado, ele não irá ficar lá parado totalmente. Irá ocorrer o quê? Um tranco, a colisão. Então, essa energia do impacto provoca uma aceleração rápida dentro do veículo, no veículo e nos órgãos que está dentro do veículo. Consequentemente, o ser humano, as pessoas que estão dentro desse veículo. Na cabeça, o que vai acontecer? É a famosa hiperextensão, ok? Nossa cabeça vai e volta. É o famoso chicote. Vai chicotear a nossa cabeça, o nosso pescoço. Então, na cabeça vai ocorrer essa hiperextensão do pescoço. Se não houver apoio, existe um grande risco de lesão da nossa medula espinhal. Em relação ao tronco, ele será projetado para a frente do volante do veículo, do carro, e acontecerá todos aqueles traumas que eu mencionei anteriormente. Impacto lateral. O veículo ele vai sofrer uma colisão lateral, causando um deslocamento no sentido do impacto. O ocupante sofrerá lesões em 3 maneiras. Pelo movimento do carro, lesão bem discreta, se o passageiro estiver com o cinto de segurança, a importância de utilizar esse equipamento. A projeção da porta para o interior, comprimindo esse passageiro, essa pessoa, e o choque entre os ocupantes do veículo. Normalmente são 3 pessoas, então o impacto lateral do lado direito vai chocar, vai ocorrer o quê?
o encontro desses ocupantes dentro do veículo, podendo ocorrer mais traumas, mais lesões também. O que pode acontecer com essas pessoas, com esses passageiros? Trauma de cabeça, pescoço, no tórax, né? Então, é importante, sempre eu estou mencionando aqui, o uso do cinto de segurança. Reparem nessa imagem do impacto lateral. Esse caminhãozinho fazendo o teste, ele fez um impacto lateral nesse veículo. Reparem que a pressão, a velocidade, no momento que colide com a porta lateral do veículo, o vidro, o estilhaço, tende a fazer o caminho contrário. Então, fez a colisão, fez a pressão, fez a pancada, os estilhaços, eles vão para fora. O que ocorre com o nosso corpo em um impacto lateral de uma colisão? Na cabeça, o impacto contra a estrutura da porta. O pescoço, flexão lateral e rotação. Um movimento muito brusco pode ocasionar um trauma grave. Tórax, fratura de costelas, contusão pulmonar, lesão de aorta, lesão de clavícula. No abdômen, lesão de baço, uma lesão contra os ocupantes ao lado, né, do motorista. Lesão de fígado, na pelve, fratura da bacia, por estar comprimindo, por estar sendo feita essa pressão, essa velocidade muito rápida. Então, essas são as lesões de um impacto lateral. Capotamento. O capotamento é quando o carro sofre uma série de impactos em diferentes ângulos. Assim como os ocupantes do veículo e seus órgãos internos também. Foi capotando o veículo, os ocupantes do veículo, do carro, ou de um caminhão, de um ônibus, também irão seguir esse ciclo, esses ângulos, e os nossos órgãos, dentro do nosso organismo, do nosso corpo, consequentemente, estão fazendo também esse ciclo de ângulo. Múltiplos impactos em vários ângulos. O capotamento tem uma alta proporção de ejeção e morte dos seus tripulantes, do pessoal que está dentro do veículo. 75% das ejeções levam à morte. As vítimas ejetadas, elas têm 6 vezes mais chances de morrer. Então, na nossa cinemática do trauma, chegamos no nosso local, na cena do nosso acidente, para fazer a nossa avaliação, os 3 S's, cena, situação e segurança. Já visualizamos que existem 2, 3 vítimas ejetadas? Nós já podemos mensurar que 75% já que ela possa estar em óbito. Sistemas de contenção, airbag, cinto de segurança, são eficientes, existem e nós temos que utilizar. É por isso que existem campanhas publicitárias em televisão, outdoors, para evitar, minimizar, para mitigar essa proporção, para diminuir essa proporção de vítimas de acidentes de trânsito. Em relação às colisões por motocicletas, o uso de capacete ele é indispensável. Todo motociclista tem que usar o capacete. É uma ferramenta de proteção essencial. Essa estrutura irá absorver uma boa parte desses impactos, irá reduzir essa lesão, né, de face, de crânio, de cérebro,
Isso não quer dizer que o condutor, o motociclista, não possa ir a óbito. Infelizmente, acontece muito. Mas é uma estrutura, é um mecanismo muito importante para ser utilizado. Os responsáveis por um número significativo de mortes todo ano, esses motociclistas. Aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, para quem mora no estado de São Paulo, conhece as marginais Pinheiros, marginal Tietê. Então, essas marginais têm um fluxo muito grande de motociclistas. Ocorrem diariamente colisões, mortes, infelizmente. E o que ocorre com os motociclistas diante dessas colisões? No impacto frontal, ele não tem, igual o carro, uma estrutura que possa proteger. No impacto frontal de um motociclista, ele é jogado contra o guidão. Então, o seu guidão está lá. Pode ocorrer, então, o trauma de cabeça, tórax, abdômen. Caso seus pés e pernas permaneçam fixos no pedal e a coxa seja lançada também contra o guidão, pode ocorrer uma fratura bilateral de fêmur, dos dois fêmures. Impacto lateral. O que irá ocorrer com esse motociclista? A compressão dos membros inferiores, provocando fratura de tíbia, fíbula. Impacto com ejeção. Ele pode ser ejetado, sair voando pela sua motocicleta. O ponto de impacto será aquele que irá determinar a sua lesão. Neste caso, ocorrem lesões mais graves. O motociclista ele pode deslizar para baixo do veículo, de um caminhão, de um ônibus, ser atropelado. Então, essas são as formas que irá acontecer em caso de colisões de um motociclista. Atropelamento. O que pode acontecer em relação a um atropelamento? Nós temos que analisar, avaliar na cinemática do trauma. Como nós já dissemos no início do nosso vídeo, da nossa aula. O local onde está avariado, que está danificado, que foi batido, um ser humano adulto, um homem, e onde que foi batido, foi atropelado uma criança ou uma pessoa de menor estatura, é outra. Então, através do local onde que tem essa lesão, é muito importante nós sabemos o que irá acontecer com ela. Vamos lá. Então, eu vou explicar agora o atropelamento de um adulto, conforme a figura. Um homem adulto, uma mulher adulta, uma pessoa adulta. Então, é fundamental nós conhecermos as fases desse mecanismo do trauma. É provocado pela colisão do pedestre com o veículo e as suas lesões decorrentes. O impacto inicial, a primeira pancada nesse atropelamento, será onde? Na região das pernas, do quadril, da coxa, porque ele é um adulto, correto? O corpo dessa vítima será lançado para frente, sobre o capô do veículo. Sobre o capô, sobre o para-brisa. Nesse momento, o condutor, o motorista, com o seu reflexo, já que aconteceu o acidente, ele irá frear. E a vítima cai, né, é lançada sobre o asfalto, gerando mais trauma de cabeça, um trauma de coluna. Então, são 3 impactos. O primeiro impacto na região do quadril, da coxa, né, das pernas. O segundo impacto, o segundo trauma, na região do capô, do para-brisa do veículo. E o terceiro impacto, quando essa vítima cai, é lançada para o asfalto. E em relação a um atropelamento de criança,
a estatura é menor, a visibilidade do condutor, do motorista, fica mais difícil porque é uma criança, não consegue, pode estar um pouco não enxergando completamente, distraído e pode ocorrer esse atropelamento. Nas crianças, então, o mecanismo de trauma é distinto, é diferente, pelo fato de ser menor a altura, a estatura menor. O impacto inicial na criança já ocorre no fêmur, não vai ocorrer na parte superior. Ou vai ocorrer também na sua pelve. Consequentemente, segue um trauma de tórax, crânio e face, porque ela vai ser lançada. Então, uma pancada, uma colisão em uma criança, a primeira região que será atingido será a região do fêmur. Em vez de ser lançada para cima, como um adulto, a criança geralmente ela cai sobre o veículo e pode ser prensada pelo pneu. Ela não vai ser lançada para cima. Por ter uma estatura menor, ela pode ser geralmente prensada, atropelada. A criança, a vítima, ela pode ser considerada como um politrauma, várias lesões, vários traumas. Tudo isso pela sua estatura. O carro vai atingir a sua estatura mediana para baixo e é onde vai acontecer a maioria desses traumas em uma criança. Quedas. O que pode acontecer, ocorrer com uma vítima em queda? O que nós temos que avaliar nessa cinemática do trauma? Ocorrerá a desaceleração vertical, rápida, lesões causadas por impactos múltiplos, vários tipos de impacto podem ocorrer. Em relação à altura, à sua queda, a velocidade vai aumentando conforme, né, a altura, onde que estava posicionado essa vítima, essa pessoa. Consequentemente, quanto mais alto, maior a velocidade, maior o dano, maior o trauma dessa pessoa. Quedas superiores a três vezes a altura do indivíduo já predispõem lesões graves. O que significa 3 vezes a altura dessa pessoa? Existem quedas de própria altura. Quedas de própria altura é a pessoa, o indivíduo, que está caminhando, tomando um banho dentro de um box, no seu banheiro, escorregou, caiu. Ele não precisou ter uma certa altura para sofrer algum trauma. Isso acontece muito também. Continuando em quedas. Em quedas, existe a síndrome de Dom Juan, que é a queda em pé. Quando o sujeito, a pessoa, se joga, faz o suicídio, tenta suicídio, ou cai, escorrega realmente, e cai em pé. O que irá ocasionar com essa vítima, com essa pessoa, em relação a essa queda? O que irá ocasionar com os seus órgãos, com o nosso corpo? Ocasiona fratura de calcânio. O primeiro local, o primeiro contato é a planta do pé, é o calcanhar. Essa fratura pode ser uni ou bilateral. Pode ocasionar, então, de um ou dos dois calcanhares. Pode ocasionar os traumas dos tornozelos, dos ossos longos da perna, joelhos e quadril. Pode ocorrer também as quedas para frente, fraturas uni ou bilaterais, de cólis do punho. O que é o cólis do punho? É quando nós vamos cair para frente, a primeira reação nossa é apoiarmos o nosso punho. Acontece muito com os senhores de idade, por estarem um pouco debilitados, osteoporose, né? A parte óssea comprometida, fraca, é onde que ocorre também uma grande maioria dessas fraturas do colo do punho. Quedas de cabeça, um mergulho em uma água rasa,
a pessoa se joga de cabeça, ou como nesse exemplo, dessa imagem, desse esportista, que ele caiu de cabeça. Então, são chances de paraplegia muito importantes que podem acontecer no nosso dia a dia. Em relação a explosões, a gravidade das lesões nas vítimas depende da proximidade do ponto de explosão. É uma coisa óbvia. Se eu estou a 200 metros do ponto de explosão, o resultado que será atingido em mim, ou na vítima, na pessoa, será bem menor do que quem está próximo do local da explosão. Então, a gravidade das lesões das vítimas depende da proximidade do ponto dessa explosão. São 3 fases iniciais. São 3 fases dessa explosão. A primeira fase é a primária, onde que existe essa onda de pressão. Vocês conseguem analisar, acompanhar através dessa imagem do exemplo, que tem o número 1 aqui, deslocamento de ar. Então, é a onda de pressão proveniente da explosão. É onde ocorreu o boom, lesionando os órgãos internos, por exemplo, coração, pulmão, tímpano, ocasionando também queimaduras e etc. A segunda fase dessa explosão é a secundária. É quando a vítima, a pessoa é atingida por fragmentos, por vidros, por cacos dessa explosão. E a terceira fase dessa explosão é a fase terciária. É quando a vítima, a pessoa, é lançada, né, para trás. É onde vai ocorrer a queda. Ela pode ser lançada contra uma parede, contra um veículo. E a consequência é de mais traumas também, né? Então, é quando a vítima chega a ser arremessada ao solo. Então, em relação às explosões, existem essas 3 fases: primária, secundária e terciária. Momento da explosão, o momento quando a vítima ela é atingida por estilhaços, fragmentos, e no terceiro e último, a terceira fase, quando ela é lançada contra o solo, contra o chão. Agora nós vamos praticar, ok? Esses são os exercícios complementares da nossa aula de hoje. Então, desde o início, a respeito da cinemática do trauma, vocês irão definir, né, o que é acidente. Ao chegar no acidente, no local, né, vocês têm que avaliar o quê? O que vocês têm que avaliar na cena do acidente? Quais são as fases da colisão? Explique elas. Na fase de colisão, ocorrem 3 impactos nesse momento do acidente. Quais são esses impactos? Qual que é o tipo de colisão mais grave? Frontal, traseiro, lateral? O que é cavitação? O que você entendeu por cavitação? Quais são os tipos de colisão automobilística? Explique a cinemática de atropelamento entre um adulto e uma criança. Tem alguma diferença? Uma criança sendo atropelada ou um adulto? Quais são as fases de explosão? E cite nomes das proteções existentes nas rodovias. É claro que vocês podem e devem pesquisar mais. Quanto mais conteúdo, quanto mais informação, melhor. Esse conteúdo aqui é para dar um norte, uma orientação, uma direção para estudo. Mas quanto mais informação vocês tiverem, melhor é. Ok? E nós temos também um tema para ser feito como auxílio, né? A questão é, vocês irão ter que responder
Qual é a importância da cinemática do trauma no atendimento das vítimas? Qual é o atendimento dessa cinemática? Tem alguma importância? Esse estudo de caso, esse tema que vocês irão fazer, essa dissertação, é no mínimo de 20 linhas, ok? Então, qual é a importância da cinemática do trauma no atendimento às vítimas? Existe? Não existe? Através dessa aula vocês conseguem fazer uma redação explicando a importância da cinemática do trauma. Senhores, estou finalizando a aula de hoje, mas antes eu quero que vocês percebam essa imagem. Para alguns, pode não significar nada, para outros, irão somente ver um graveto, uma formiga, uma folha suja. Eu gostaria que cada um dos senhores avaliassem como que os senhores estão ultimamente. Têm essa força de uma formiga? Estão com vontade? Estão com perseverança, com motivação? A formiga pode ser pequena, a folha pode ser grande e pesada, podem e existem obstáculos como esse graveto de madeira, como esse graveto de uma árvore caída. O solo é imperfeito, mas a nossa vontade de querer lutar, de conquistar, não pode acabar nunca. A nossa chama interna, a nossa força tem que continuar acesa sempre. Senhores, da mesma forma que vocês vão para a rua trabalhar, vocês têm que voltar. Vocês têm família, e a família de vocês depende de vocês. Vocês carregam no ombro esse compromisso de zelar pela família de vocês. Portanto, segurança acima de tudo sempre. Cautela, ok? Então, eu finalizo essa aula da cinemática do trauma. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e muito obrigado.